Bom dia, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Nós estávamos conversando agora há pouco no escritório sobre a frequência com que nossos clientes, né, nos procuram para tratar de assuntos relacionados às punições que eles podem aplicar aos trabalhadores, aqueles trabalhadores que cometem algum ato falho, cometem algum ato de indisciplina ou de insubordinação. Isso vem ocorrendo com muita frequência. Em específico, hoje nós pegamos alguns casos relacionados a isso e nós procuramos orientar da melhor forma os nossos clientes, né, para que não seja esse direito não seja extrapolado, não seja exacerbado e que a gente realmente possa aplicar o regramento jurídico da maneira correta, né, o regramento jurídico trabalhista. O sistema brasileiro, sistema trabalhista brasileiro, a legislação trabalhista, em específico a CLT, ela adotou a corrente taxativa, ou seja, nós só podemos aplicar nas punições que estão correlacionadas lá no artigo 482, no artigo 483 da CLT ou até no artigo 158 da própria CLT. As punições que o empregador são facultadas ao empregador a aplicar aquele trabalhador que é um trabalhador insubordinado, é um trabalhador que não utiliza o equipamento de proteção individual da maneira correta ou simplesmente se recusa a utilizar e se coloca em situação de risco, comprometendo a sua saúde, integridade física ou até podendo provocar um acidente de trabalho mais grave, né? As demais advertências, elas se correlacionam com os tipos de penalidade que podem ser aplicadas pelo empregador. Lembrando sempre que existem três tipos de punição, né? Existe aquela punição de categoria leve, né, que é uma infração leve, que não é tão grave assim, que pode ser já uma suspensão do contrato ou até uma demissão por justa causa. Para essa insubordinação, essa falta de categoria leve, a gente pode aplicar uma advertência. Essa advertência ela pode ser uma advertência verbal ou uma advertência por escrito, né? E a gente sempre tem que lembrar de que essas advertências elas têm que ser de caráter imediato, porque pode se configurar, né, no decorrer do tempo, como se fosse um perdão tácito do empregador, ele perdoando aquele ato falho do próprio trabalhador. A segunda punição é uma punição de categoria média, seriam aqueles atos falhos cometidos pelo trabalhador que comprometem de forma significativa o andamento do negócio, o ambiente de trabalho, a estrutura da empresa, ou até a relação da empresa com os próprios clientes, né? Ou a imagem da empresa. Aí fica a critério do empregador a estabelecer quais seriam esses tipos de infração de categoria média, né? Isso pode estar entabulado dentro do regulamento interno, mas também pode ser dado ciência aos próprios trabalhadores, né, de maneira introdutória, né, na execução do contrato de trabalho, na qual o empregador pode passar para os trabalhadores, quais seriam esses atos, né, tanto de categoria leve como de categoria média e também os de categoria grave, né. Isso sempre lembrando que o empregador é facultado a estabelecer quais seriam estas. Nas punições de categoria média, é facultado ao empregador a suspender o contrato de trabalho. Essa suspensão, ela pode ser em dias, lembrando sempre que ela não pode extrapolar o prazo de 30 dias, né, porque pode entender que aí, passando 30 dias, há uma rescisão do contrato de trabalho como se fosse a pedido do empregado. Então, tem que tomar muito cuidado em relação ao prazo das suspensões que são aplicadas pelos empregadores. E a terceira, que seria a mais grave de todas, diz respeito àqueles atos muito graves, né, que são cometidos pelos empregados. Essas punições graves, elas estão entabuladas no artigo 482 da CLT. São umas faltas muito graves, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado na forma de aplicá-las, como aplicá-las, no tempo correto de aplicá-las, e analisar corretamente o regramento jurídico para aplicar da maneira correta. Por isso, nós sempre recomendamos que nossos clientes nos procurem, nos consultem, para que a gente consiga analisar caso a caso e estabelecer qual a forma correta de punição que pode ser aplicada nesses casos, né? As demissões por justa causa, como já falei, elas estão estabelecidas na CLT, mas para o empregador ele tem que tomar muito cuidado, né? Ele tem que olhar porque tem algumas figuras que exercem o contrato de trabalho que elas são estáveis.
como, por exemplo, aquele trabalhador que sofreu um acidente de trabalho, que ele ficou afastado pelo INSS e retornou ao trabalho. Ele tem uma estabilidade provisória de emprego de 1 ano. Nós temos a figura da gestante, que tem a estabilidade provisória dela de 5 meses após o parto. Nós temos a figura do dirigente sindical. Nós temos a figura do membro da CIPA, que a estabilidade dele vai desde o momento da candidatura até 1 ano após o fim do mandato. Então, o empregador ele tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E nós também temos as questões relacionadas dentro da própria convenção coletiva aplicável da categoria, o acordo coletivo do trabalho. Então, o lembrete de hoje é para que o empregador sempre consulte seu advogado, busque uma assessoria jurídica que ele tenha confiança, para que ele possa ser bem orientado a respeito dos tipos de punição que podem ser aplicados de acordo com cada caso. Tá bom? No mais, desejo uma ótima semana, uma semana abençoada. Fiquem todos com Deus. Até mais.